A história dessa semana é dessa pessoa aqui. Vocês sabem quem é ela? É José. É José. Para quem não sabe, vou falar um pouquinho então quem era José. José era de uma família bem grande. O seu pai era Jacó. Ele tinha muitos irmãos. Só que os irmãos de José tinham muito ciúme de José. Teus irmãos também têm ciúme de você? Eu conheço essas histórias de irmãos que têm ciúmes. E os irmãos de José tinham muito ciúme. Por isso, acabaram vendendo José e ele parou lá num outro país, lá no Egito. Ele parou lá no Egito. E por algumas confusões, algumas coisas que aconteceram, algumas mentiras, ele acabou preso na prisão. José ficou preso atrás das grades, assim, ó. E depois de muito tempo, estavam lá com ele o copeiro e o padeiro, 2 outros homens. Estavam lá junto com José na prisão. E eles tiveram um sonho assim meio estranho, bem esquisito. E eles acordaram meio assustados, assim, todos perturbados. E o que aconteceu? Será? José já ficou curioso, já foi lá pedir, o que aconteceu com vocês? Estão assustados, meio estranhos, o que aconteceu com vocês? Aí eles contaram que tiveram um sonho muito estranho para José. E José, então, ajudou eles. Ele interpretou os sonhos e falou o significado desse sonho para eles. Falou que esse sonho tinha a ver com a vida deles, de algo que ia acontecer depois de algum tempo com eles. E não é que aconteceu? O copeiro foi solto, foi parar na casa do faraó, voltou a trabalhar lá, assim como José tinha falado. E depois de algum certo tempo, adivinha quem sonhou agora? Deixa eu trazer a pessoa para cá. Esse aqui é o nosso faraó. Faraó também sonhou. E sonhou. Ele teve outro sonho estranho que nem o copeiro e o padeiro. E também acordou assim assustado com aquele sonho. Aí Faraó queria saber o que estava acontecendo na vida dele, o que estava acontecendo, por que ele tinha esse sonho meio estranho, que ele queria saber o significado. Então ele mandou chamar os magos, os sábios, todo mundo para ajudar ele a interpretar esse sonho. Só que ninguém sabia o significado, ninguém sabia o que era esse sonho que Faraó tinha. Aí ele continuou com aquele negócio, aquela perturbação no coração dele. O copeiro, sabendo da história, foi lá no faraó e falou para o faraó: olha só, que eu sei de alguém que pode te ajudar, faraó. José está lá na prisão e ele me ajudou, interpretou meu sonho e realmente aconteceu assim como ele falou e ele pode te ajudar. Então olha o que o faraó falou: busquem lá José, tirem da prisão e tragam ele para mim, que eu preciso saber o significado do meu sonho. Então foram lá buscar o José. O José veio. Está aqui o José. José estava na frente do faraó e o faraó estava aqui, todo apavorado, querendo saber o que era aquele sonho dele. E ele começou a contar. José, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei certo dia com 7 vacas. 7 vacas, José falou, sim. Então, vamos lá buscar 7 vacas. Tenho aqui uma vaca para representar as 7. Então, sonhei com 7 vacas gordas, olha que gorda, que saía do rio, ia lá pastar. E ela estava lá pastando. E quando vê, apareceram 7 vacas magrinhas e vieram lá pastar também. E quando vê as 7 vacas magras, engoliram e comeram as 7 vacas gordas. E eu estava dormindo e acordei com um sonho apavorado. Aí depois de certo tempo, o faraó contando o sonho dele para José, eu acabei dormindo de novo. Ele dormiu. Agora, adivinha o que ele sonhou?
com espigas. Conhece espiga de trigo? Esquece espigas de trigo. Então ele sonhou com 7 espigas de trigo bonitinhas, bem cheias, bem bonitas. E essas 7 espigas estavam lá bonitas, brilhando, carregadas de trigo. Só que aí apareceram 7 espigas feias, olha que feinhas, vazias, murchas, sem trigo dentro, sequinhas, bem feinhas. E essas 7 espigas vazias, feias e murchas, sem trigo dentro, elas acabaram comendo o trigo cheio, acabaram com o trigo cheio bonito. Nossa! E eu acordei, o Faraó falou, no susto, e fiquei apavorado. E agora, o que aconteceu? O que quer dizer esse sonho? E chamei um monte de gente e ninguém conseguiu me ajudar. Aí José veio na frente do Faraó e falou assim: Deus está me ajudando a interpretar esse sonho e Ele está me ajudando a ver o que vai acontecer contigo, Faraó. Nos próximos 7 anos, que nem você sonhou com 7 vacas gordas e 7 espigas de trigo cheias, significa que vocês terão no Egito 7 anos de muita fartura, de colheita boa, muita comida, muita coisa boa. Mas depois disso teremos 7 anos de fome, seca, falta de comida, porque não vai ter nenhuma colheita. Ai. O Faraó ficou apavorado. 7 anos sem comida, 7 anos de seca. Você vai precisar, José falando para Faraó, você vai precisar de uma pessoa que irá governar e administrar bem o seu Egito, para que não haja fome nos próximos 7 anos, depois dos 7 anos de muita fartura, que não tenha fome. Então você precisa de alguém que cuide bem do Egito, faça com que ninguém passe fome, que governe bem. E você precisará procurar alguém para fazer isso. Então tá. Aí Faraó agradeceu José tudo e ficou com isso nos pensamentos. E adivinha só, quem que era essa pessoa que ele vai escolher, que vai governar bem, administrar bem o Egito? Quem será? Ele escolheu José, porque ele ficou tão impressionado com a vida de José, como ele conseguiu interpretar o sonho dele com a ajuda de Deus e como ele fez tudo, viu tudo certinho, o que significava aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras e as espigas de trigo. E ele ficou muito impressionado. E ele chamou então José para ser o governador do Egito. Aqui está, José. E ele então colocou ele na frente desse trabalho de administrar bem o Egito, para que não haja aqueles 7 anos de fome e seca. E José fez o seu papel tão bem, ele cuidou tão bem, que nesses 7 anos que teve muita coisa boa, colheita boa, comida, e ele cuidou super bem. Olha aqui. E ele administrou bem, que nesses 7 anos que tinha muita comida, que nem aqui temos muito feijão, ele cuidou tão bem que naqueles outros 7 anos de seca tinha muita comida, muita grande, Não faltou nada, Aqueles 7 anos de seca, então, não teve seca e fome. Teve seca, mas não houve fome. Por quê? Porque José administrou super bem. Até os outros povos, até os irmãos dele, da família de Jacó, os irmãos, os filhos de Jacó, vieram lá buscar grãos, comida, para não passarem fome. Então, José soube governar super bem, fez seu papel bem. E o que podemos aprender com essa história de José? Podemos aprender algo muito legal. Que muitas vezes a gente acha que a nossa vida só acontece coisas ruins, coisas feias. Eu não sou ninguém, não sou nada. Mas muitas vezes Deus tem grandes planos na nossa vida, que nem com a vida de José. Se você vai olhar a vida de José, foi aquela desgraça, Foi vendido, parou na prisão e tal. Mas olha o plano legal que Deus teve na vida dele. Deus transformou a vida dele e ele
virou governador, olha, veio lá no meio lá do pasto, lá no meio junto das ovelhas lá e foi vendido e ficou na prisão e depois ficou governador e foi um ótimo governador. Cuidou muito bem, governou super bem, ninguém passou fome naqueles 7 anos de seca, todo mundo foi bem alimentado e tudo isso com a ajuda de Deus, né? O José teve a ajuda de Deus, ele soube ser cuidado, ele viu o cuidado de Deus, ele deixou-se cuidar por Deus e ele foi cuidado mesmo e cuidou de todo mundo. E assim, Deus cuida de nós e Ele cuida da nossa história, é só a gente colocar-nos nas mãos de Deus que Ele faz o melhor para nós e Ele está no controle de tudo. Então confie e coloca a sua vida nas mãos de Deus, assim que nem José fez, que Deus está no controle e cuida de você. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!